aleluia, 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 glória a Deus, glória a Jesus. Grande Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Estamos alegres em poder estar aqui nesta noite para louvarmos e engrandecermos ao nome do Deus Todo-Poderoso. Nós já podemos sentir a presença de Deus aqui nesta noite. Eu quero convidar a igreja a abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6. Estaremos lendo a partir do versículo 11. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. E depois Juízes, capítulo 7, versículo de número também 7. Aleluia. É noite de vivermos o sobrenatural de Deus. Aleluia. E para nós vivermos o sobrenatural, nós temos que sair do natural. É verdade. A palavra introdutória que lida em Ezequiel fala que Ezequiel, ele vê um anjo com um cordel de medir na mão, e ele mediu 1000 côvados e a água dava nos pés, depois mediu mais 1000, a água dava nos joelhos, depois mediu 1000, a água dava na cintura, depois mediu mais 1000, a água dava nos lombos, e mediu mais 1000, e Ezequiel fala, já era um rio, eu só posso atravessar a nada. Porque nós viemos aqui nesta noite, mas quem determina a medida não sou eu. Quem determina a medida não é você. Quem determina a medida que nós vamos mergulhar é quem tem o cordel de medir na mão. E o cordel ainda está na mão do anjo, o cordel ainda está na mão de Deus. E Deus que vai determinar a medida que você vai mergulhar nesta noite. Juízes capítulo 6, a partir do versículo de número 11, diz assim: E veio ali o anjo do Senhor, e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abi-esrita, e o seu filho Gideão. Debulhava o trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão disse: Se o Senhor é conosco, então por que nos sobreveio tudo isso? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e salvarás a Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Vou repetir o versículo 14. O Senhor disse: Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Capítulo 7, versículo 7 diz assim: E o Senhor disse a Gideão: Pelos 300 homens que lamberam água na mão, eu vos livrarei. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A vitória é nossa, mas a glória é de Deus. Aleluia. Irmãos, o texto que nós lemos, ele está registrado no livro dos Juízes. Nós sabemos que o livro dos Juízes é um livro onde Deus ele governava a nação de Israel. O livro dos Juízes era um período teocrático, era um período da teocracia, onde Deus governava a nação de Israel. A palavra teocracia tem dois significados de duas palavras hebraicas: tel, que significa Deus, e cracia, que significa governo. Logo, teocracia era o governo de Deus sobre a nação de Israel. A Bíblia ela vai dizer no capítulo 7 que os filhos, que a nação de Israel faz o que é mal aos olhos do Senhor, a ponto de Deus o entregar na mão dos midianitas. A Bíblia fala que toda vez que Israel plantava, os midianitas vinham para poder colher
ou seja, Israel não desfrutava daquilo que eles plantavam. A Bíblia, ela vai dizer que a nação de Israel, ela se afasta de Deus. A nação de Israel, ela se afasta do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós somos conhecedores que a nação de Israel, ela vivia um declínio espiritual. A nação de Israel, ela vivia em uma gangorra espiritual. Ora eles estavam muito bem e ora eles estavam muito mal. A nação de Israel, ora adorava Deus, ora adorava Baal, ora adorava a Deus e ora adorava a Sera. A nação de Israel vivia um deslize, vivia um declínio espiritual. E nós sabemos que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. A nação de Israel ora adorava a Deus, mas outrora eles se desviavam. E a Bíblia, ela vai dizer que Deus vai enviar os midianitas para poder oprimir a nação de Israel, para poder colocar a nação de Israel de volta para os seus caminhos, para outra vez eles se voltarem ao Senhor. A Bíblia, ela vai dizer que quando os midianitas eles estavam oprimindo, eles estavam roubando a nação de Israel, a Bíblia vai dizer que os filhos de Israel clamam novamente a Deus. E da vez que Israel volta para o Senhor, diz a Bíblia que Deus ouve a oração do povo. E Deus vai levantar um juiz por nome de Gideão para livrar a nação de Israel. A Bíblia vai dizer que Gideão ele estava malhando trigo no lagar, e nós sabemos que lagar era lugar de pisar uvas e não de malhar trigo. Porém, eu disse que os midianitas estavam saqueando, os midianitas estavam roubando, e Gideão ele vai malhar trigo no lagar, ele vai malhar trigo escondido, com medo dos midianitas roubarem aquilo que ele estava colhendo. A Bíblia, ela vai dizer que Gideão está malhando trigo no lagar. E quando Gideão está malhando trigo no lagar, diz a Bíblia que desce um anjo. Era uma teofania, era o próprio Deus descendo para falar com Gideão, em meio à crise que a nação de Israel estava vivendo, em meio às circunstâncias adversas que a nação estava vivendo. Deus levanta um homem, para quê? Para poder fazer a diferença sobre aquela nação. E hoje, nos nossos dias, não é diferente, porque também nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias turbulentos, mas mesmo em dias difíceis, Deus ainda conta comigo, Deus ainda conta com você. Aleluia. A Bíblia, ela vai dizer que Deus agora se aparece a Gideão e diz a ele: Gideão, fala para ele, varão valoroso, o Senhor é contigo. A primeira coisa que quando Deus se manifesta a Gideão, olha para ele e fala: varão valoroso. Sabe por que Deus fala varão valoroso? Deus estava falando para Gideão que ele tinha valor. Quando nós lemos o versículo de número 15, quando Deus fala a Gideão, Gideão fala: Senhor, mas eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a mais pobre de Manassés. Parece que Deus já estava vendo Gideão falando isso. Só que antes de Gideão falar, Deus fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus estava dizendo para Gideão: você tem valor. Você pode ser da menor tribo, você pode ser da casa mais pobre, mas você tem valor. Aleluia. Deus está dizendo para nós nesta noite, através da sua palavra. Eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é a circunstância, eu não sei qual é o momento que você tem vivenciado, mas Deus está dizendo através da sua palavra: você tem valor, você tem valor, você tem valor. Aleluia. Gideão estava malhando trigo no lagar. Quando nós olhamos para a Bíblia,
Deus olha para Gideão e fala: o Senhor é contigo. Gideão malhava trigo no lagar. Lagar era lugar baixo, eira era lugar alto. Lagar era lugar secreto, eira era lugar público. Gideão estava malhando trigo no lagar. Gideão estava malhando trigo escondido. Gideão estava malhando trigo no secreto. Gideão estava malhando trigo no lugar pequeno. Lagar é lugar pequeno, eira é lugar grande. Lagar ficava embaixo, eira ficava em cima. Só que o Deus que se apresenta a Gideão fala: o Senhor é contigo, aleluia, e você vai livrar a nação de Israel da mão dos midianitas. Eira é lugar baixo, lagar é lugar baixo, eira é lugar grande. E Deus não chama crente na eira. Deus não chama crente na eira. Deus não levanta crente na eira. Deus levanta crente no lagar. E o Deus que levanta crente embaixo, o Deus que levanta ministério embaixo, o Deus que se apresenta a Gideão embaixo, disse para Gideão: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Irmãos, os midianitas eram 120 mil homens. E Deus fala para ele: Gideão, se eu estou contigo, se eu estou contigo 2, livrarás a Israel como se fosse um só. Então vai ser 2 contra 1. Aleluia. Deus está dizendo: se Ele está contigo, você é maioria. Se Ele está do teu lado, você é maioria. Porque você, mas Deus é maioria. Pode se levantar o inferno, pode se levantar o adversário, pode se levantar o inimigo, mas se Deus está contigo, você é maioria. Você é maioria. Vai nesta tua força. Às vezes parecendo que estamos com as nossas forças esgotadas, estamos com as nossas forças se esvaindo, mas Deus disse para ele: vai nessa tua força. O apóstolo Paulo disse que quando ele pensa que está fraco, aí que ele está forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós pensamos que estamos fracos, aí que nós estamos fortes, porque a graça de Deus, ela se aperfeiçoa em nossas vidas. A Bíblia vai dizer que Deus se manifesta a Gideão e fala: Gideão, vai nessa tua força, porque tu vai livrar Israel das mãos dos midianitas. E a Bíblia vai dizer então que agora Gideão, ele vai pedir Deus uma confirmação, porque tem vezes na nossa vida que nós duvidamos do chamado de Deus, nós duvidamos do chamado de Deus para a nossa vida, e Gideão vai pedir Deus uma confirmação: Senhor, se o Senhor é comigo, se o Senhor realmente é no meu ministério, se o Senhor é na minha vida, se o Senhor realmente vai livrar Israel pelas minhas mãos, me dá uma confirmação. Confirma, Senhor, que o Senhor vai livrar a nação de Israel pelas minhas mãos. Confirma, Gideão, qual é a confirmação que você quer? Aí Gideão, ele fala: Senhor, eu colocarei um velo de lã na eira, e quando amanhecer, Gideão pediu que a terra estivesse seca e que a lã estivesse molhada. E essa confirmação, a Bíblia fala que Gideão pede ao Senhor para confirmar
se realmente Deus iria livrar ele da mão dos midianitas. E aprenda, irmãos, que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai realizar. Porque Deus não deve nada para ninguém. A Bíblia diz que Gideão coloca um velo de lã na eira, e ao amanhecer ele vai lá para ver, e quando ele chega, ele vê o velo de lã molhada e a terra seca. Era Deus dizendo para Gideão: eu vou te dar vitória, aleluia, eu vou te dar vitória. E percebe, irmão, que Gideão coloca um velo de lã na eira. Quando Deus chama Gideão, Deus chama Gideão embaixo. Quando Deus chama Gideão, Deus chama Gideão no lagar. Só que agora Gideão fala: Senhor, confirma na eira, porque o Deus que chama embaixo, Ele confirma em cima. O Deus que levanta embaixo, Ele confirma em cima. O Deus que chama no lagar, confirma na eira. O Deus que chama no pequeno, confirma no grande. O Deus que chama no secreto, confirma em público. Aleluia. A Bíblia diz que Gideão coloca o velo de lã na eira, e quando amanhece ele vai ver o velo de lã está molhado e a terra está seca. Era Deus dizendo: Gideão, eu vou te dar vitória. Eu vou te dar vitória. A Bíblia diz que Gideão, ele tinha 32 mil homens juntamente com ele. Só que Deus fala para Gideão: olha, Gideão, manda que os covardes e medrosos voltem. Deus olha para Gideão e fala: manda que os covardes e medrosos voltem para trás. Porque 32 mil, se Gideão vai para a batalha com os 32 mil, e ele vencesse a batalha com os 32 mil, a vitória seria dos 32, e não de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que eles se gloriariam, dizendo: a minha mão me livrou. Mas Deus fala: manda voltar os covardes e medrosos. E os covardes e medrosos voltam. A Bíblia diz que Deus ainda fala: ainda tem muita gente, Gideão. Manda, faz descer o povo às águas, e ali eu os provarei. E há de ser que aquele que beber a água na mão, esse você separa. E o que lamber a água como um cão, você também separa. A Bíblia vai dizer que Gideão faz descer o povo às águas, e ali Deus prova. E a Bíblia fala que o número que lambeu a água na mão foi de 300 homens. Só que parece que Gideão, ele ainda fica na dúvida: será que Deus vai livrar Israel pelas minhas mãos? Será que Deus vai livrar mesmo Israel pelas minhas mãos? Aí a Bíblia vai dizer que Gideão fala: Senhor, só mais esta vez eu vou colocar o velo de lã na eira, e agora vai ser o contrário. Eu quero a terra seca e o velo de lã molhado. Você sabe tanto quanto eu que lã é um tecido que suga a umidade da água. Então o que Gideão estava pedindo era impossível, porque o orvalho caía a noite toda. Pela manhã, Gideão, quando ele vai ver, a terra estava seca e a lã estava molhada. Era Deus dizendo para Gideão: Gideão, nem que eu faça o impossível, eu vou te dar vitória. Nem que eu faça o impossível, Gideão, eu vou te dar vitória. Lucas 1,37, a Bíblia diz: porque para Deus nada é impossível. Aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você, para Deus é possível, porque Ele pode todas as coisas. É Ele que abriu o mar vermelho
quando nós estamos no campo da impossibilidade, é aonde Deus opera. No campo da impossibilidade é aonde Deus faz. Diz a Bíblia que quando Israel, eles estavam saindo da terra do Egito, quando eles se deparam de frente para o Mar Vermelho, ali Moisés não podia fazer mais nada, a nação não podia fazer mais nada. Diz a Bíblia que Moisés clama, e Deus fala para ele: Moisés, por que clamas a mim? Toca nessas águas, porque ao tocar nas águas o mar vai se abrir e o povo vai passar. Aleluia. Era Deus dizendo para Moisés: Moisés, vocês fizeram o possível, agora o impossível é comigo, agora o impossível eu faço, porque quando nós fazemos o possível, o impossível Deus ele faz por nós. Aleluia. Eu aprendi que Deus ele só termina aquilo que nós começamos. Se ele ainda não terminou nada na sua vida, é porque você ainda não começou nada. Aleluia. Deus ele faz o impossível. A Bíblia ela vai dizer que quando Moisés toca nas águas, as águas se abrem. Aleluia. É o campo da impossibilidade. E no campo da impossibilidade é onde Deus age, é onde Deus faz, é onde Deus trabalha. Deus disse para Gideão: eu vou te dar vitória. A Bíblia vai dizer que Gideão agora faz descer o povo, separa os homens, e com os 300 homens que Gideão separa, ele vai para a guerra. Eu disse aqui no início que Gideão, ele foi levantado por Deus para livrar a nação de Israel, porque diz a Bíblia, a partir do capítulo 7, que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entrega na mão dos midianitas. Aqui o povo de Israel, ele peca diante da presença de Deus. A nação de Israel peca diante da presença do Senhor, e todos nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos separa do amor de Deus, o pecado nos separa da presença de Deus. E quando a nação de Israel peca, eles se afastam, eles se distanciam da presença do Deus Todo-Poderoso. Isaías 59, versículo 2 vai dizer que eis que os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder ouvir, nem as mãos encolhidas para que não possa salvar, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação de vós e do vosso Deus. Então o que faz a separação do homem para com Deus é o pecado. O pecado é o abismo que nos separa de Deus. O pecado é o abismo que nos afasta da presença de Deus. E quando nós falamos de pecado, o pecado tem o poder de tirar as coisas do lugar. O pecado, ele tem o poder de bagunçar aquilo que está arrumado. A Bíblia diz no livro do Gênesis que quando Adão peca, ele sai da posição onde Deus havia o colocado. E o pecado tem o poder de nos afastar da presença de Deus. O pecado tirou Adão e Eva do jardim do Éden. O pecado tirou Saul do trono de Israel. O pecado tirou Davi do palácio. O pecado afasta, o pecado separa. Mas glória a Deus, porque o sangue de Jesus Cristo, ele nos limpa de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Romanos 5:20, Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. 1 de João 1,7, João vai dizer: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos paz com Deus, comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de todo pecado. E todas as vezes que a nação de Israel peca, Deus ele vai levantar alguém
para colocar a nação de volta à presença de Deus. E quando Deus ele usa alguém, Deus ele vai precisar sempre de alguém que esteja à disposição. A Bíblia fala no livro de Juízes que a nação estava se escondendo em buracos, em covas, em montes, para poder não ser pego pelos medianitas. Enquanto a nação estava se escondendo, Gideão estava trabalhando, e isso chama a atenção de Deus. Ou seja, Gideão trabalhando, ele estava se colocando à disposição do Senhor, ele estava se colocando à disposição de Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 6, que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e acima dele tinham serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E aos umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e veio a voz que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Era Isaías dizendo: quais são as ordens? O que o Senhor quer que eu faça? Eu estou à disposição. 1 Samuel capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Samuel estava deitado para dormir antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Nós sabemos que o ofício dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, era manter a lâmpada do templo com azeite puro para a lâmpada não se apagar. Mas eles estavam tão relaxados no que tange a obra de Deus, que diz o texto que a lâmpada estava se apagando. Mas antes da lâmpada se apagar, Deus ele chama Samuel, Samuel. E diz a Bíblia que Samuel ele vai até Eli 1, 2, 3 vezes, e na terceira vez ele vai reconhecer que era Deus que estava chamando o menino. E ele fala: volta a deitar, e se te chamares, tu dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A Bíblia diz no versículo 11 que quando Samuel ele volta para se deitar, o Senhor chama ele novamente, e ele fala: eis-me aqui, Senhor. Aí Deus fala para Samuel: eu farei uma coisa em Israel, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirão. Todas as vezes que Deus quer trazer o povo de volta ao relacionamento, Deus ele precisa de alguém que esteja disponível para ouvir a tua palavra. Aleluia! E nesta noite aqui não é diferente. Deus ele está procurando alguém que esteja à disposição para fazer a sua obra. Glória a Deus. E Gideão estava disponível, Gideão estava trabalhando, estava malhando trigo no lagar. Vai nessa tua força, porque livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Irmãos, esse texto é lindo, porque Deus permite que os inimigos toquem naquilo que Israel tem, mas não permite que toque naquilo que Israel é. Deus permite que os inimigos tirem aquilo que Israel estava produzindo, mas não permite que os inimigos toquem naquilo que Israel era. Aleluia! Porque todas as vezes que nós saímos da posição em que Deus quer que nós estejamos, e nós saímos da posição que Deus quer, Deus ele vai permitir que os opressores venham e toquem naquilo que nós temos. Porque tem pessoas que elas são uma coisa, mas quando elas passam a ter coisas, elas começam a se distanciar da presença de Deus. E todas as vezes que aquilo que nós temos
nos distancia daquilo que nós somos, Deus ele permite o inimigo tirar aquilo que nós temos para não perder quem nós somos. Aleluia! Deus permite o inimigo tirar aquilo que você tem para não perder aquilo que você é. Aleluia! E Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Eu não sei para quem Deus está falando, mas Deus está dizendo: vou tirar aquilo que você tem para não perder quem você é. Aleluia! E diz a Bíblia que Gideão malhava a tribo no lagar. E Deus se apresenta a ele: vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E tu vai livrar Israel da mão dos medianitas. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o número era 300 homens. Deus fazendo um milagre no campo da impossibilidade. Eu já disse que aquilo que para nós for impossível, Deus ele faz. Porque quem aqui estudou no colégio sabe que existe a lei da física. E para toda ação existe uma reação. E Deus, eu aprendi que Deus não age, Deus ele reage. E dependendo da minha ação aqui nesta noite, será a reação de Deus. Porque a ação de Moisés foi tocar nas águas, mas a reação do mar ter se aberto foi de Deus. A ação foi de Josué, que mandou o povo se santificar, mas a reação de abrir o Rio Jordão foi de Deus. A ação de Bartimeu foi clamar. A reação de Jesus foi curá-lo da enfermidade. Para toda ação existe uma reação. A ação da mulher do fluxo de sangue foi tocar nas vestes de Jesus. A reação de Jesus foi curá-la da enfermidade. Aleluia, dependendo da sua ação aqui nesta noite, será a reação de Deus na sua vida. O Senhor é contigo, vai nessa tua força. Saulo, mas minha força é pequena, mas continua na tua força. Mas eu estou passando por alguma dificuldade, vai nessa tua força. Eu não sei o que você está vivenciando, mas Deus está dizendo: vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Mas eu estou passando por um momento difícil, mas vai nessa tua força. Vai se arrastando mesmo, mas não pare de caminhar, não pare de clamar, não pare de adorar. Vai nesta tua força, porque o Senhor é contigo. Aleluia, Senhor. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Eu aprendi que Deus gosta de quem começa, ajuda quem caminha, mas a vitória é só de quem termina. Se você começou, vai até o final. Não é momento de parar, não é momento de desistir. Se você começou, termina. Ah, Saulo, mas estou passando por dificuldade, mas termina. Estou passando por momentos difíceis, mas termina. Porque o Deus que te chamou, Ele te garante. O Deus que te levantou, Ele te garante. O Deus que te chamou, Ele te sustenta. O Deus que te levantou, Ele te sustenta. Quem não se lembra de quando Elias, ele foge para o deserto, se deita debaixo de um pé de zimbro, pede a morte, e Deus manda um anjo com pão, com água para ele, e fala: Elias, levanta, come, bebe, porque muito grande será a tua caminhada. É verdade que é cansativo, é verdade que às vezes dá vontade de desistir, é verdade que às vezes dá vontade de parar, às vezes dá vontade de chutar o pau da barraca, de chutar o balde, de largar tudo, mas Deus está dizendo que não é momento de parar,
Ele te trouxe aqui nesta noite para te alimentar. Tem pão, tem água, come, bebe, porque muito grande ainda é a tua chamada, muito grande ainda é a tua caminhada, muito grande ainda é o que Deus tem na tua vida. Aleluia, Oh, glória. Aleluia. E a Bíblia diz que com os 300 homens, Deus livra a Israel. Porque se Deus livra a Israel com os 32 mil, a vitória era dos 32. Mas quando Deus livra a Israel pela mão dos 300 homens, a vitória era de Israel, mas a glória era de Deus. Aleluia. Ei, meu querido, ei, minha irmã, ei, meu irmão, a vitória é tua, mas a glória é de Deus. A vitória é tua, mas a glória é de Deus. 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 Ah, mas eu canto, mas a glória é de Deus. Mas eu prego, mas a glória é de Deus. Mas eu pastoreio, mas a glória é de Deus. Deus está dizendo para nós, através da sua palavra, que não importa o que você faz, não importa o que você é, a glória é dele, a glória é dele. Se coloque de pé, irmãos. A glória é de Deus. aleluia, Senhor. A glória é de Deus. A glória é de Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Poderoso Deus. Coloca a mão assim no seu coração. Oh, Santo Deus. Vou orar. Aleluia. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez mais, adentramos diante da Tua presença. Somos gratos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, Pai querido, na Tua presença, de estarmos, Pai querido, na Tua casa. Em verdade, Pai querido, que o cansaço do dia a dia muitas das vezes nos atinge, muitas das vezes nos quer fazer parar, nos quer fazer desistir, mas a Tua graça, Pai, é sobre nossas vidas. E nós estamos aqui nesta noite, Pai, porque nós cremos, Pai querido, na Tua palavra. Nós estamos aqui, Pai, porque nós somos dependentes da Tua palavra. Nós estamos aqui, Pai, porque nós somos necessitados da Tua palavra. Nós somos necessitados de ouvir a Tua voz. Nós somos necessitados, Pai, de sentir a Tua presença. Aqui nesta noite, Pai, está a Tua igreja. Aqui nesta noite, Pai, estão os Teus filhos. Eu não sei, Pai, mas Tu sabes. Eu não conheço, Pai, mas Tu conheces. Porque a Tua palavra diz que o Senhor conhece e sonda os corações. Tu sabe, Pai, Tu penetra os pensamentos. Tu conhece, Pai querido, palavras, Pai, que nós nem falamos. Pai querido, Tu sabes. Tu conhece, Pai querido, os corações. Pai querido, nesta noite, Pai, vai de encontro à necessidade de cada um. Vai de encontro, Pai, à necessidade de cada irmão, de cada irmã. Pai querido, renova a força do cansado. Levanta, Pai, o caído. Restaura, Pai querido, a força daquele que está fraco. Pai querido, reaviva, Pai querido, a Tua igreja. Aviva, Pai, a Tua igreja. A Tua palavra diz, Pai querido, ouvir a Tua palavra e temir. Aviva a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faça conhecida. E a Tua ira, lembra-te da misericórdia. Pai querido, vai de encontro a cada coração. Vai de encontro a cada família. Vai de encontro, Pai, a cada casa. E renova, Pai querido, a força, Pai, dos Teus filhos nesta noite. Porque diz a Tua palavra que aquele que espera no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão
paralisando toda obra maligna, vai paralisando toda obra contrária, toda hoste, Pai, espiritual da maldade, todo principado, Pai, que habita nas regiões celestiais, vai jogando por terra, Pai, todo o mal, vai libertando, Pai, o cativo, vai, Pai querido, dando força, Pai querido, aos fracos nesta noite. Porque é o Senhor, Pai, que corta o arco, é o Senhor que quebra a lança, é o Senhor que queima os carros no fogo. E nesta noite, Pai, a palavra do Senhor para nós é que nós permanecemos nessa força, porque o Senhor está conosco. Aleluia. Essa é a nossa oração. Somos gratos, Pai, a Ti, em nome de Jesus.